nesse fogo, eu creio que nós vamos incendiar este lugar. E eu contemplei tantas coisas enquanto eu estava em oração, e eu tenho visto que isso vai se cumprir quando, fala para a pessoa que está do seu lado assim, quando você se posicionar. Nós somos um corpo e precisamos nos movimentar nessa verdade que nos impulsiona a libertar pessoas, que estão cativas, até mesmo na religião, até mesmo pessoas que, irmão, ao invés de estar sendo discipulada, está sendo manipulada, e que nós sejamos uma bênção, uma ferramenta do Senhor, para trazer vida, para trazer libertação. Eu entendi algo nesses dias e vivi fortes emoções, irmão. E eu entendi que as pressões, elas são necessárias para extrair um azeite novo. Vou repetir. As pressões são necessárias para extrair um azeite novo. E nós, como nós cantamos, nós somos pressionados, mas não desanimamos. Porque ao invés de a perseguição, irmão, acabar com a igreja, só potencializou aquele amor. Ao invés de os leões que estavam devorando os cristãos acabarem com a força da igreja, aquilo só potencializou, só cresceu mais e mais. E toda vez que o inimigo ele se levanta pensando que vai nos destruir, que vai nos abater, meu irmão, você pode ter certeza que tem algo melhor, algo maior vindo por aí. Um vinho novo, um azeite novo, através da pressão. É na pressão. Na pressão, irmão, coisas distintas podem ocorrer. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque a mesma água fervendo que endurece o ovo, amolece a batata. Então, eu preciso estar atento nos momentos de pressões, porque se você, principalmente você, pregador, principalmente você que tem um clamor dentro de você, que tem liberado algo sobre uma palavra, sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre um território, você sempre vai ser pregado naquilo que você prega. Então, se você denuncia muitas coisas, você vai ser provado nisso. Se você prega, enfim, nas diferentes nos diferentes direcionamentos que nós podemos discorrer por intermédio da palavra, eu sei que um senso de justiça te move por algo. Algumas pessoas se movem com um senso de justiça pela causa da família e falam assim: eu não aceito as famílias estarem sendo destruídas, o alto índice de divórcios. Isso te deixa indignado, isso te deixa aflito, isso faz você orar, isso faz você clamar. E aí o seu propósito está atrelado a isso. Está ali o seu clamor, uma voz que clama. E existem pessoas que compram a causa do órfão. Fala, sabe, se cada família brasileira adotasse, ou se não haveria órfão, enfim, compram a causa do órfão. Nós precisamos ir lá no orfanato e servir. Enfim, seu propósito está atrelado a isso. Isso te deixa indignado. As injustiças, a corrupção, as mentiras. Teu propósito está aí, mas aí também está a pressão que você vai enfrentar para você extrair, ou melhor, para Deus extrair de você o melhor azeite, a melhor unção,
a melhor habilidade para você fazer o que você foi chamado para fazer. Então, irmão, não se atemorize pelas dificuldades, pelas tempestades, pelos desertos, pelas adversidades, porque isso sinaliza que vem um tempo novo na sua vida, no seu ministério, no teu trabalho, na tua casa. Isso sinaliza, irmão, que o inimigo ele está perto de cair, ele está enfurecido, ele já se levantou para perder. Ele já se levantou para perder. Então, nós vivemos um ministério real, entendendo que o Senhor ele não nos chama para ser ideal, Ele nos chama para ser pessoas reais. A palavra que o Senhor ele ministrou ao meu coração está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35. Entenda algo, irmão, você não vai viver algo novo se você dá as mesmas respostas. Se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, todos os seus amanhãs serão iguais. Portanto, o Senhor está te chamando, através de cada situação, de cada circunstância, a dar uma resposta diferente. Deus nos dá muitas oportunidades, e uma delas é de se reposicionar. Opa, eu vou me reposicionar. Eu estava aqui achando que estava correto, achando que estava no caminho certo, mas eu entendi que agora eu preciso entender qual é as vestes que eu preciso usar nessa estação, sabe? Uma vez nós fomos ministrar um louvor num caminhão e chegou, tava um sol, irmão, tava um sol, e chegou uma mulher com um sobretudo desses de frio. Assim a gente olhou, assim, ninguém quis comentar, mas não é normal uma pessoa que sai no calor, está morrendo de frio, provavelmente está enferma, está com uma febre, mas não está normal, a temperatura não é igual. Então, o Senhor ele está elevando a temperatura. O fogo, irmão, ele refina o ouro. O fogo, ele prova as nossas obras. E o fogo desses dias é para um reposicionamento. E o reposicionamento ele pode ocorrer de duas formas: de prontidão, onde eu não vou sentir o desconforto da mudança, ou melhor, até vou sentir o desconforto da mudança, mas eu vou mergulhar, eu vou responder imediatamente o que Deus está falando. Ou esse reposicionamento, ele pode vir com dores, e fortes dores. E é onde algumas pessoas utilizam aquele jargão, não está na Bíblia, mas muitas pessoas utilizam. Algumas pessoas vêm por amor e as outras vêm pela dor. Jesus ele não arrasta ninguém pelos cabelos, ele atrai pelo coração. E todas as vezes que nós saímos do plano dele, o plano original, ele cria um plano adicional para nos resgatar. Que muitas vezes esse plano adicional vai nos custar. Vai nos custar. É por isso que eu e você, nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem sensíveis para ouvir Deus. Porque se Ele liberou uma palavra para você e você não entendeu que aquela palavra era para você agora se movimentar de uma nova forma, com novas pessoas, em um novo lugar, fazendo totalmente diferente do que você havia feito até aquele período, se você não entender isso, o tempo vai passar e cada vez mais você vai se distanciando daquela palavra. E quando vem esse plano adicional de Deus para te trazer de volta, já vai te custar, já vai me custar. Deus ele liberou uma palavra para mim há algum tempo e eu falei: Senhor, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? E muitas vezes o medo vai nos paralisar de tomar as decisões.
Ou você, irmão, se lança nesse rio de Deus, ou você vive para suas vontades e para aquilo que todo mundo está vivendo. E aí eu fui entrando em medidas de fé, e eu falei, eu preciso soltar isso. E, meu Deus, preciso soltar. Porque Deus, Ele vai me levar para um novo tempo. E aí, fui soltando. E algo que eu não soltei, há muito tempo que Deus já havia falado, veio um reposicionamento agora, só que agora com dores. Então entenda, irmão, que Deus, Ele está nos chamando para ter uma sensibilidade. Eu disse isso aqui algumas vezes, se Abraão tivesse parado de escutar Deus, Ele falou, olha, vai lá, você vai oferecer Isaac, o seu filho, filho da promessa, o filho da tua velhice, vai oferecer um sacrifício. Ele pegou Isaac já ciente, ele era um jovem, carregando a lenha. Ele falou, pai, cadê? Eu estou vendo aqui tocar a lenha, estou vendo aí o Senhor com o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? E ele falou, olha, Deus proverá. E ele pegou, não sei como ele conseguiu amarrar Isaac lá, mas ele amarrou, ele pediu para os camaradas que estavam com ele ficarem em certo momento da caminhada e falou, agora... E ele estava pronto para sacrificar o filho, quando Deus brada do céu. Quando Deus brada do céu. Se ele não tivesse escutado. Então Deus, Ele não parou de falar, Ele continua falando aos seus filhos. É que no momento da bênção, a voz de Deus é como um sussurro. A voz de Deus é muitas vezes inaudível, não consigo ouvir. E somente no sofrimento a voz de Deus é como um brado, é como um megafone. E é por isso que muitas vezes eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus no sofrimento, para me reposicionar para onde Ele queria que eu fosse. Eu falei aqui, mas olha só, Deus falou para Abraão, olha, sai do meio da tua terra, lá no capítulo 12 de Gênesis, sai do meio da tua parentela. E depois, quem que ele leva? Ló. A gente já estudou isso aqui no Ruiós. E isso lá na frente custou para ele, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se desentender. Começou uma brigaiada, irmão. Então eu preciso, e você também precisa saber o que Deus está falando. Deus não fala só comigo, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus fala com você, irmão. Sabe, aquele negócio de que eu vou lá porque Deus fala com ele, eu vou lá porque Deus se revela a ele. Não, o véu se rasgou. O véu se rasgou e Deus quer se revelar a todo aquele que invocar o seu nome. Todo aquele que clamar. Todo aquele que buscar. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que desejam buscar a sua face. E é por isso que eu quero ser intencional na minha busca, eu quero buscar de todo o meu coração, para ser assertivo nas minhas decisões. Porque uma decisão errada, irmão, pode te custar tempo, dinheiro, coisas que você vai perder, pessoas que você vai perder. Ou você se reposiciona para viver o novo de Deus. Ô irmão, eu sinto muito, porque de fato aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Você vai começar a perder coisas e pessoas. Preste bem atenção no que o Senhor ele está falando aos nossos corações. Se você não começar a ouvir a voz dele como Abraão ouviu, a buscar essa sensibilidade para entender a verdade de Deus para você, é singular. É singular. Aquilo que é para todos nós, a verdade plural, para nós, para o corpo de Cristo, está aqui, irmão, está aqui. Mas o Senhor, Ele quer se revelar a você, no seu particular, na sua individualidade.
trazendo a assertividade nas suas decisões, nas suas amizades. Eu preciso saber quando é o momento que pessoas vão se aproximar e quando eu vou ter que me afastar e me distanciar e sair de um lugar e ir para onde o Senhor está apontando. Não é fácil, irmão. Toda mudança gera desconforto. E o Senhor, Ele está ministrando aqui ao meu coração que é um tempo novo, é um ciclo novo, é uma estação nova. E eu preciso adequar as minhas vestes agora de acordo com essa estação. Porque senão, irmão, eu vou sair e eu vou padecer, ou frio, ou calor. Eu vou sofrer. Você vai sofrer por querer manter pessoas, coisas que o Senhor Ele já falou para você tirar. Então preste bem atenção. Nós estamos aqui como corpo de Cristo. E o Senhor Ele está nos ensinando o avivamento que nós tanto desejamos. E eu orei, eu falei: Senhor, que isso que tem acontecido aqui em Joinville, em Criciúma, em Itajaí, em Balneário Camboriú, que aconteça no Riacho Grande. Tu és o mesmo Deus, que essa unção que está aqui encontrando pessoas que querem, repouse sobre pessoas lá no Riacho, que querem essa unção, que querem essa habilidade para trazer o céu para a terra, que haja esse alinhamento de céu e terra, através de filhos maduros. Não é uma igreja mimizenta que vai ficar buscando coisas e coisas e coisas, as mãos e as mãos. Tudo que nós precisamos é a presença de Deus. É a presença dEle, é a presença dEle que importa. É a presença dEle que vai trazer luz para você tomar cada decisão, para você falar com mansidão, para você ter o domínio próprio, para você gerar os frutos do Espírito. Meu irmão, Deus quer levantar aqui uma geração de filhos maduros, porque a terra anseia por isso, pela manifestação dos filhos maduros de Deus, dos filhos maduros. E eu quero, irmão, fazer parte do que Deus está fazendo. Que você tenha esse mesmo desejo, que você seja a bênção lá na escola, no seu trabalho, lá dentro da sua casa, que você seja a bênção. O que importa, irmão, não é o que vem de lá para cá. O que importa é o que vai sair daqui, o que vai sair de você. E o que tem saído de nós? Porque a pressão, ela tem o intuito de nos revelar. Sabe, no momento que Abraão ele estava prestes a sacrificar o seu filho, ali estava claro, aquela atitude, estava evidente que quem ocupava o primeiro lugar na vida de Abraão, embora ele amasse Sara, embora ele amasse o filho da promessa, Isaque, mas quem ocupava o primeiro lugar na vida dele era o Deus que havia o chamado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se eu amar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, eu estou fadado à destruição e ao sofrimento. E o maior motivo das nossas frustrações é porque nós colocamos coisas e pessoas no lugar que é de Deus. E aí nós se frustramos, nós sofremos, nós choramos. E aí, irmão, é ladeira abaixo. Então, como que nós conseguimos servir uns aos outros aqui dentro de uma casa, sendo tão diferentes? Se eu casado, sou casado há 13 anos, vou fazer 14 esse ano, e 15 anos que estamos juntos. Mas, irmão, nós somos tão diferentes. Quando eu casei, confesso, eu pensei que a gente era igual. Assim. Falei, a gente gosta das mesmas coisas. A gente tem... E não é, irmão, não é. Cada ser humano, ele foi criado de uma maneira diferente, com uma personalidade, com emoções diferentes. Cresceu num contexto diferente, com uma educação diferente.
E nós temos conflito o tempo inteiro. A nossa maior dificuldade hoje, irmão, é nos relacionamentos. Eu disse aqui, eu quero tornar, porque uma das assertividades no ensino é a repetição. Antigamente, as coisas eram difíceis e as pessoas eram fáceis. Hoje inverteu-se, irmão. Hoje as coisas estão fáceis de conquistar, não estão difíceis. Mas as pessoas sim. As pessoas estão cada vez fechadas dentro de um contexto de traumas e frustrações. E vem transbordando isso sobre pessoas que nem mesmo fizeram uma ferida. E que você não seja essa pessoa que vai continuar sangrando em pessoas que não te feriu. Que você seja aquele que vai curar, aquele que vai manifestar o reino de Deus. Entende? Está cheio de frustração. Pessoas, irmão, que não conseguem se aproximar de outras pessoas. E se eu não consigo me aproximar de quem eu vejo, como eu consigo ter um relacionamento com Deus que eu não vejo? A Bíblia, ela diz assim, ela fala assim, olha, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar seu irmão a quem você vê? Meu irmão, é incoerente, não tem como. Esse ventilador faz um barulho, né? Entende? Mateus 9:35. Eu vou ler e vou ser breve para nós ceiarmos, porque eu quero ter um tempo de mesa com vocês. Eu vim de 2 ministrações de manhã e uma à noite, que começava às 7:30 e terminava a hora que Deus mandasse. Mas o quanto eu sou grato, irmão, por conseguir me sujeitar a esse ambiente profético, de ensino, de unção. E eu creio que esse mesmo Deus se manifesta aqui, Alessandra. Que essa capacidade para curar repouse sobre você, que essa unção de cura, que essa unção de libertação repouse, encontre um hospedeiro aqui nessa casa. Sabe, eu não sei você, mas eu estou cansado de pessoas que muito tempo eu caminhei, que vivia através de um evangelho superficial. E tem muitas pessoas assim, que nada difere do que estão vivendo lá fora. E Mateus, escrevendo a respeito de Jesus aqui em Mateus 9:35, ele disse que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. E quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Meu irmão, eu vejo um Jesus humano, que sentia, que se emocionava, que caminhava com os injustiçados, com os pecadores. Ele ministrava nas sinagogas. Lá estavam os que conheciam a Torá, a lei, os ensinamentos. Cheio de hipócritas. Era confronto o tempo inteiro. Imagina Jesus ensinando na sinagoga todo dia. Porque ele se voltou para os fariseus e mestres da lei e falava assim: olha, ei, vocês hipócritas, por diversas vezes. Mas ele vinha ensinando. Isso nunca fez ele sair da sinagoga. A hipocrisia dos fariseus
Pelo contrário, através do ensino, eu creio que muitos daqueles, como Nicodemos, pudesse ter um interesse de chegar a ele, ainda que fosse de madrugada, para falar. Para você chegar e falar: ei, cara, da onde vem o teu ensino? Quem é você? O que eu preciso fazer? E ele vinha ensinando. Irmão, eu fui pego por uma aflição tão grande essa semana, porque as pressões fazem isso, extrair de você aquilo que você pensa não ter, porque na sua carne você quer tomar atitudes diferentes, porque na nossa humanidade, meu irmão, nós queremos resolver muitas coisas através da cultura, através do modo como as pessoas resolvem. Mas com Deus não é assim. Eu não posso falar que eu sou assim, Pedro, e pronto, e acabou. Eu não posso dizer assim: esse é o meu jeito e me aceite quem quiser. Uma vez que eu decidi seguir a Cristo, precisa ser do jeito dele, precisa ser da maneira dele, precisa ser no tempo dele. Senão, irmão, você pode ter certeza que você vai se frustrar. Se você querer agir no teu tempo, do teu jeito, da tua maneira, ou de acordo com como as pessoas resolvem, vai dar ruim, como as pessoas dizem. E eu vejo um Jesus com uma sensibilidade tremenda. E ele nos conhece porque ele foi pressionado. Alessandro, ele foi esmagado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então ele sabe. Se você ainda, meu irmão, não decorou nenhum versículo da Bíblia, pega essa chave agora e decora, pelo menos esse. João 11:35. Jesus chorou. Decora. Você pode falar assim: eu decorei um versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas por que João ele descreve isso? Talvez um dos versículos menores ou um menor da Bíblia. Porque só um Deus que chora, ele é capaz de compreender aqueles que estão vivendo, atravessando momentos de pressões e que estão chorando. Só um Deus, irmão, que foi pressionado, que foi esmagado, sabe te dar uma resposta para você agir da maneira dele, porque ele viveu essa vida. Ele sabe como você se sente, ele sabe o choro que você chora, a aflição que você sente, a angústia da ofensa, as pressões desta vida. Só um Deus que chora, ele é capaz de compreender e saber enxugar cada lágrima e saber emitir isso, intercedendo ao Pai em palavras. Então eu amo essa sensibilidade de Jesus que não me deixa só, que não te deixa só, que não te deixa só, que não te deixa desamparado. Ele caminhando por todos os povoados, ele anunciava as boas novas do reino, e ele curava todo tipo de enfermidade e doença. Essa semana eu estava vendo um trecho de um podcast de uma jovem que ela foi diagnosticada com câncer, e ela foi curada na doença. Existem duas formas de Deus curar: da doença e na doença. Ela continuava com um câncer, e ela continua, e ela, de acordo com a medicina, ela tem alguns dias de vida, mas ela foi curada. E ela, testificando disso, ela falou assim: olha, o rapaz que estava entrevistando falou: olha, e qual é a mensagem que você deixa? Ela falou assim: olha, viva por mim, brinque com seus filhos,
Sente-se à mesa. Ame esse ambiente de pessoas. Ame esse ambiente de pessoas. Sabe, aqui fala uma pessoa que era totalmente apegado a coisas. Apegado a coisas, até que nada mais fez sentido. Eu estava conversando com um empresário, dono de uma rede de academias, e ele falando da esposa que também tem câncer, está num tratamento, ele vivia aqui numa correria muito doida. Ele decidiu ir para lá, para Santa Catarina, para cuidar da esposa. E com tanto remédio, o humor é alterado, com tantas coisas. E ele falou, olha, ela ficou de vir, ele falou no culto da manhã, ela vai vir à noite. Ela vai vir à noite. E aí eu encontrei com ele à noite e ele falou, olha, não conseguiu, ela tomou os medicamentos e ficou muito mal. Mas ele falou assim, mas eu vou buscar por nós. Mas eu vou buscar pela nossa casa, pela nossa família. Uma pessoa que, muito rica, ele falou assim, olha, eu tenho um carro na garagem, um carro muito bom. Um dia eu fiz um consórcio lá, tinha uma carta, eu peguei uma moto que eu nunca andei. Existem coisas que, meu irmão, dinheiro não compra. Não são coisas, são pessoas. E nós oramos ontem também por uma jovem com câncer também. Tantas pessoas, meu irmão, padecendo de enfermidades. E nós temos uma voz profética. Jesus, ele ia passando pelos povoados, ia curando todo tipo de enfermidade e doença, todo tipo de enfermidade e doença. Foi uma das coisas que eu pedi na minha oração. Eu falei, Senhor, eu já vi milagres e eu sei o quanto foi edificante para mim ver mãe e filha chorando, sendo curada dos olhos, da vista, e o quanto aquilo foi edificante para mim. E que desça essa unção, que ache um hospedeiro nesses dias de tanta doença, de tanta enfermidade, de tanta bactéria, de tantas pessoas que precisam de libertação na mente, nas emoções, no coração. E nós precisamos nos levantar como uma voz profética de Deus, trazendo à existência aquilo que não existe. Deus, ele tem o poder que vai além da medicina. Glória a Deus pela medicina e todo o avanço da medicina. Mas o nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus, ele que deu a sabedoria para os médicos, para os psicólogos, para os psiquiatras. Meu irmão, ele vai além de qualquer artigo científico. O nosso Deus, ele é maior. E não pensa você que um Deus que pode curar todo tipo de enfermidade e doença não pode salvar o marido, não pode resgatar a esposa, não pode restaurar um lar, não pode mudar a tua sorte, porque Ele quer fazer. Agora que eu não posso ficar me movendo por necessidade, eu preciso me mover por fé. Eu preciso me mover por fé. Ainda que eu não tenha força, eu falo, Senhor, eu vou tocar na hora das suas vestes, eu vou extrair do Senhor virtude para a minha vida. Quando Jesus, ele viu as multidões, ele teve compaixão das multidões. Sabe por quê? Porque estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Meu irmão, multidão é aqueles que estão confusos e desamparados. Existe uma confusão nesses dias. Existe uma confusão nos valores. Existe uma confusão nos lares. Existe uma confusão no que acreditar. Como que eu vou proceder? Como eu vou avançar? Como eu vou conquistar? Como que eu vou chegar? Existe uma confusão. Mas saiba, irmão, as multidões oprimiam Jesus, cercavam ele de todos os lados, e muitas vezes estavam em busca dos milagres e dos pães, do alimento. Mas existia uma outra classe de pessoas que seguiam Jesus,
chamado discípulos. E a esses discípulos ele deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Isso não faria nenhum dano. Ele enviou um outro grupo de discípulos para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para manifestar o reino de Deus, para adentrar nos lares e declarar a paz. Entende? Não faça parte da multidão. A multidão está num lugar de incerteza, de dúvida. Eu amo o louvor da Cassiane, que fala, olha, faça a diferença. Deixa de ser multidão, seja uma bênção. A bênção não está naquilo que você vai conquistar, a bênção é você, irmão. A bênção é você. Quando Deus olhou para Abraão e falou, ser tu uma bênção. Seja você uma bênção, seja você uma bênção. E faça parte desse grupo de pessoas chamada discípulos. Sabe por que Deus tem exigido muito de você? Porque Ele quer se revelar mais a você. Sabe por que as pressões têm te pressionado, têm te afligido? Porque Deus Ele quer se revelar muito mais a você, discípulo. Deus quer te levar, e eu repito, uma frase que ecoa desde o começo do ano no meu coração. O lugar que Deus quer te conduzir é um lugar onde a multidão não vai. É um lugar onde Ele vai falar para você, você precisa comer do meu corpo e beber do meu sangue. E multidão fica confusa quando vê um discurso desse. Não consegue compreender o que Ele está dizendo. Eles têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. Estão desamparadas como ovelhas perdidas, sem um pastor. Porque, meu irmão, nesses dias o que falta é apacentamento, porque já era para muitos de nós, como diz o escritor aos Hebreus, estarmos ensinando, e no entanto, por algumas decisões erradas que tomamos, nós precisamos agora voltar nos princípios elementares da fé cristã, enquanto o Senhor quer derramar dons para avivar o Riacho Grande, enquanto o Senhor quer liberar essa unção que não vai trazer glória alguma para homem algum, mas que vai potencializar o poder de Deus e vai glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Existe, irmão, essa classe de pessoas chamada discípulos, e foram eles que se tornaram os apóstolos, os enviados. Entende? Poucos deles subiram ao monte e viram coisas inexplicáveis. Tiveram experiências extraordinárias. E o Senhor lhe disse assim, olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. E essa é a minha oração. Deus não me deu uma igreja, Deus me deu para a igreja dele. E é por isso que eu não tenho problema nenhum em servir na Brasil para Cristo, na Assembleia de Deus, no Mevan, na Batista. A minha vida é para a igreja, é para servir a igreja. Existem pessoas, irmão, que estão esperando a manifestação dos verdadeiros pastores. Sabe quando o apóstolo João ele escreve, olha, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Pasme você, mas ali não está falando do diabo. O ladrão, olhe lá, examina lá a escritura. Acho que está em João 8, está na Bíblia, está ali nesse capítulo. João 10. Ele vai falar assim, olha, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Ele está falando dos falsos pastores. Ele está falando daqueles, irmão, que dizem ser uma coisa e são totalmente outra. Que dizem apontar para o Cristo, mas não o conhecem. Então a minha oração é para que você se posicione, ou se reposicione. Porque a colheita é grande. Existem milhares e milhares de pessoas
aguardando você se levantar como um pastor, aguardando você se levantar como um evangelista, aguardando você se levantar como um profeta, aguardando você se levantar como um mestre, aguardando você manifestar tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. É um tempo pontual, irmão, é pontual. Eu estou pronto a me lançar no novo ciclo. Eu já adentrei nele, eu já visitei. E a questão é, irmão, você tem a oportunidade de se lançar e fazer parte de tudo isso, ou de esperar mais coisas acontecerem para você se reposicionar. Não espere, esse é o meu conselho. Eu não estou aqui para manipulação. Meu desejo é que você seja um pequeno Cristo. Existem aqueles que o cristianismo ateu, o cristão ateu, aquele que diz acreditar em Deus, mas vive como se ele não existisse. E muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, como se Cristo nunca fosse voltar. E não é verdade isso. Muitos e muitos falsos mestres e pastores têm se levantado nesses dias com um ensino manipulador, mentiroso, que tem gerado ainda mais soberba na igreja, mais busca pelas necessidades pessoais, mais interesses próprios. Meu irmão, o Evangelho de Cristo sempre foi Pai Nosso, Pão Nosso. Se você não entender isso, meu irmão, é uma perda de tempo isso aqui, é uma perda de tempo você vir para um culto, é uma perda de tempo. Eu não quero que você perda o seu tempo, eu quero que você seja um cristão. Eu quero ser um cristão que glorifique o Pai, com a minha mente, com o meu posicionamento, com a minha voz, com tudo que eu tenho e tudo que eu faço. Amém? Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. A minha oração nessa noite é que você diga: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Meu irmão, existe uma verdade que o mundo te propõe muitas coisas, mas talvez você tenha agido até aqui de uma maneira impulsiva, tentando viver por resultado. O cristão justo não vive por resultado, ele vive pela fé. O meu papel é pegar pedra, pegar algumas pedras lisas, falar assim: olha, ei, gigante, você insultou. Não foi o exército de Israel, foi o exército do Deus vivo, do Todo-Poderoso. É pegar essa pedra, irmão, e atirar. Esse é o seu papel. É ter essa atitude. Pastor, mas eu vou orar e se nada acontecer? Por mais que os teus olhos não vejam, por mais que você não sinta arrepios, por mais que os seus ouvidos não ouçam, irmão, você liberou o poder de Deus para se mover na vida da pessoa no momento que você ora. Seu papel é atirar a pedra. De acertar o gigante é com Deus. De derrubar o inimigo é com Deus. Então, faça o seu papel. O Senhor está te chamando para viver essa nova realidade nesses dias.